É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Maddie e Mickey estavam sentados em um banco de praça, de mãos dadas, e dava para ver o grande Maddie entre eles. Maddie, não acho que existam sentimentos como esse, ele olhou nos olhos dela. Belry, estou tão feliz, eles estavam juntos como loucos, não notaram ninguém nem nada ao redor deles. Olá, poderia dar uma olhada no meu celular? Uma garota entrou na sala de telefones celulares, onde também havia serviços de reparo. O que aconteceu? Um jovem bonito se aproximou dela. Não sei, ele não segura a carga ou estou fazendo algo errado, ele tirou o aparelho do bolso. Sim, ele sorriu, o modelo não era nada moderno. O que? Você não consegue consertá-lo? A garota ficou com raiva. Infelizmente, ele está funcionando há muito tempo, por isso não segura a carga, pensou o rapaz, o que posso fazer? Bem, obrigada, pensou ela, ficando sem telefone. Sabe, posso lhe oferecer uma alternativa, ela foi até o fundo. Sim, estou ouvindo, ela gostou de ser tratada tão bem. Só um momento, gritou o jovem. Esperando, a garota se voltou para a vitrine com telefones. Sim, ela certamente queria um novo e moderno, mas infelizmente não tinha dinheiro para isso. Aqui, finalmente, o rapaz voltou. Veja, o modelo não é novo, mas servirá por muito tempo. O que? Não tenho dinheiro para comprar nem o celular mais barato. Ela se ressentiu. Realmente, se ela quisesse, não o teria escolhido. Não, você não está entendendo. Você me dá o seu e eu lhe dou este aqui. Ela sorriu. É assim que funciona? Ela não acreditava nisso. Por que não? O sorriso não saiu de seu rosto. Eu nem sei, a garota começou a se sentir envergonhada. Tudo bem, pegue-a, ela lhe entregou a máquina com insistência. Muito obrigada, ela não sabia mais o que dizer. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Maddie, ela corou. E eu sou Mickey, ele estendeu a mão. Bem, pensou ela, o cara vai lhe pedir algo em troca por ter lhe dado um presente desses. Bem, por que você está aí? Pode ir, o negócio está fechado, ele riu. Não sei como lhe agradecer, ele corou. Anote meu número de telefone, não vou pedir o seu, então você não vai pensar em nada, mas se decidir ligar, não vou me importar, disse o jovem calmamente. É isso mesmo? Maddie não acreditou nele. Sim, ela podia ver como a garota estava insegura. Tudo bem, então dite, ela começou a escrever. Depois que Mickey disse todos os números, eles se despediram e a garota saiu da sala. Ela estava andando e seu bolso estava queimando seu novo celular. Ela ainda não conseguia entender como era possível entrar em uma loja e comprar algo lá. Mickey, você deu o celular a ele de graça? Perguntou um colega ao rapaz quando eles estavam sozinhos na loja. Sim, ele assentiu, tirou o dinheiro da carteira e colocou-o na caixa registradora. Você está louco? Riu o amigo. De fato, havia uma promoção em andamento no salão. Uma pessoa poderia trazer seu telefone antigo e receber um novo com desconto. Foi assim que Mickey fez o negócio, mas ele mesmo pagou pela compra. Vocês deveriam ter visto, ele veio com um telefone, que agora nem as avós usam, e não se pode comprar um novo, nem mesmo o jovem foi responsável por seu ato. Definitivamente, vocês não estão todos em casa, ele apontou o dedo para o casal do templo. Ok, espero que ele me ligue, ele deu uma piscadela. Você nem sequer conseguiu o número dela? O amigo não conseguia superar seu espanto. Acho que ele vai querer falar comigo, disse Mickey com confiança. Ora, e foi o camarada até o quarto dos fundos para comer alguma coisa. Mickey não era o tipo de cara que era rotulado de nerd ou de bobão, ele era um jovem bonito e confiante. Quando ele viu Maddie, algo nela o impressionou.
E agora tudo o que ele conseguia pensar todos os dias era quando ela ligaria para ele. Madi chegou em casa, serviu-se de chá e sentou-se à mesa com seu novo telefone à sua frente. Ela pensou se deveria ou não discar o número que tinha hoje. Por um lado, qual seria o problema se eles saíssem, mas, por outro lado, e se ele achasse que ela era inconstante? Ei, ela foi ao escritório no dia seguinte. Como você está? Perguntou um amigo e, na mesma pessoa, um colega de trabalho após a saudação. Estou bem, Madi colocou sua bolsa na mesa e desligou o telefone. Uau, um novo? Ela pegou o telefone em suas mãos. Você não vai acreditar nisso, e a garota começou a contar. De jeito nenhum, Nathalie riu. Vocês sabem que eu não tenho nenhum dinheiro extra, Madi deu as costas porque elas não acreditaram nela, e por que ela mentiria? Agora, Nathalie entrou na internet e procurou essas promoções. Bem, o que há lá fora, Madi pensou consigo mesma, eu poderia procurar. Dito isso, de jeito nenhum, as meninas leram sobre um desconto real. Acontece que, e Madi cobriu a boca com a mão. Ele parece gostar muito de você, riu a namorada. Ela me deu seu número, abriu sua lista de contatos. E quanto a você, Nathalie estava curiosa. Nada, não posso me atrever, Madi sempre dizia a verdade. Não sei, eu ligaria se fosse você, e nesse momento o supervisor entrou pela porta e as meninas começaram a trabalhar. Quando chegou a hora do almoço, as amigas foram tomar um café e comer um pãozinho cada uma. Agora seria uma boa hora, e Nathalie olhou para o celular de Madi. Não posso, o que vou dizer a ele? Ela corou. Nada, proponha um encontro hoje à noite e depois vocês podem conversar sobre isso, a garota mostrou a ela. Você acha que sim? Madi fez uma pausa. Acho que não, mas tenho certeza. Ela pegou o telefone das mãos da namorada, discou o número e o colocou perto do ouvido de Madi. Apenas 3 ou 4 bips soaram, mas naquele tempo Madi nunca havia experimentado tamanha excitação. Seu coração batia forte no peito, ela achava que a batida a deixaria incapaz de falar. Sua mente estava em turbulência. Olá, Mickey respondeu, um número desconhecido apareceu na tela, ela esperava que fosse Madi. Oi, sou eu, disse ela em voz baixa. Madi, ele esclareceu, porque ultimamente ele vinha recebendo ligações de diferentes números desconhecidos e todos eles pediam seu nome. Sim, ela olhou para Nathalie e assentiu com a cabeça. E eu que pensei que você não ligaria mais, admitiu ela. Sabe, estou um pouco ocupada agora, estou no meu horário de almoço, mas se você não se importar, poderíamos nos encontrar hoje à noite, ela disse apressadamente, porque estava muito tímida. Claro, diga-me onde eu irei, eu não queria estressar a garota. Vamos, é melhor eu ir ao seu cabeleireiro, Madi não queria que ela pensasse que eu estava em dívida com ela, ela sempre fazia tudo sozinha, não estava acostumada com a ajuda de alguém. Ok, estarei pronta às 6, esperarei por você, ouvi seu sorriso. É isso aí, e você estava com medo, não é nada demais, Nathalie disse a ela enquanto Madi desligava o telefone. Ela ainda estava toda vermelha e suas mãos tremiam de emoção. Ufa, é a primeira vez que isso acontece comigo, a garota exalou. Eles almoçaram, voltaram ao trabalho e estavam tão atarefados que não havia tempo nem para olhar para cima. Mas quando chegaram às 5 horas, a moça se levantou da cadeira, estava indo para casa, e o que não tinha tempo para fazer, decidiu terminar amanhã. Você não vai para casa? Perguntou Nathalie, porque já era o fim do dia. E por quê? Estou indo direto daqui, Catherine está em casa hoje com uma vizinha, vou avisar que vou me atrasar, Madi olhou para a amiga, ela não entendia isso de correr. E quanto a se vestir, maquiagem, cabelo, banho, afinal de contas. Nathalie nunca sairia em um encontro como esse, ela precisava de um dia para entrar em forma. Vamos sair hoje à noite e depois veremos se você não se importa de se arrumar logo, para que ele veja como sou verdadeira, ela não queria mostrar a Madi que também gostava dele. Ok, faça o que você quiser, as amigas se despediram e combinaram que Madi contaria tudo amanhã. A garota ficou no escritório, ainda faltava 1 hora para o horário combinado, era possível terminar algum trabalho, para que amanhã não houvesse tanto engarrafamento. Ela fez tudo e não percebeu o tempo passar.
Então a garota se levantou e se aproximou do espelho pendurado no corredor. É isso mesmo, não tenha medo de nada, está tudo bem, você é corajosa e vai conseguir. Ela se olhou no reflexo. Maddie nunca havia pedido alguém em namoro, ela sempre foi modesta. Agora ela estava caminhando, imaginando o que aconteceria em seguida. Mickey já estava esperando por ela na entrada, ela ouviu de longe e a emoção começou a crescer dentro dela novamente. Como uma mulher de verdade, você está um pouco atrasada, ela riu e cumprimentou Maddie. Dava para ver que o cara estava relaxado, não estava preocupado ou envergonhado. Desculpe, ela estava muito envergonhada, então falou com uma palavra. Tudo bem, vamos embora, ele acenou para que ela o seguisse. Onde? Ela não estava indo a nenhum lugar em particular porque não estava pronta para isso. Só para uma caminhada, por que você está com tanto medo? Ela percebeu que era a primeira vez que se encontrava em uma situação como essa. Não, só não posso ficar muito tempo, ela não disse porque precisava ir para casa mais cedo. Ok, algumas horas e eu acompanho até em casa, ela prometeu. Ok, a garota caminhou ao lado dele. Por que você ligou, afinal? Perguntou ela. Eu descobri que você me traiu e não pude deixar de ligar, eu estava dizendo a verdade novamente, porque não queria mentir desde o início. Bem, sinto muito, espero que não me dê esse número de telefone, ele percebeu. Claro que não, mas vou devolvê-lo a você, Maddie olhou para ele. Ah, aqui vamos nós, todo mundo é tão decente, Mickey riu. Eles chegaram à cafeteria e o cara sugeriu que entrassem. Maddie não queria no início, mas depois concordou, uma xícara de chá não faria mal. Champanhe? Eles se sentaram em uma mesa e o rapaz perguntou à moça: o que está fazendo? Ela fez uma careta. Qual é o problema? Estou ao lado de uma garota bonita, por que não? Ele não entendia por que ela recusava tudo. Está bem, posso comer um pouco, concordou ela, mas achei que estava em uma boa noite. Mickey ordenou, ele queria tirar a lua do céu para ela, pois ela gostava muito dela. Mas o rapaz podia ver que Maddie ainda estava indecisa. Quando o vinho espumante chegou, ele o serviu em taças. Maddie, quero que fiquemos juntos para sempre, ele ergueu a taça. Jesus, Mickey, você se decidiu tão rápido, a garota corou até a ponta das orelhas. Quando vi você, percebi que esse é o meu destino, disse ela com franqueza. Ok, pode me dar um tempo para pensar? Ele tomou um gole, com as bolhas de gás subindo até o nariz. Ele não se importou, contou a ela muitas histórias engraçadas. A garota relaxou, a noite transcorreu mais tranquila. Maddie não parava de olhar para o relógio. Espero que você não tenha fugido hoje, deixando um sapato para mim? Riu o rapaz. Não estou entendendo, do que você está falando? Maddie olhou para ele com surpresa. Sobre a Cinderela, ela, quando chegou ao baile, também olhava o tempo todo para o relógio, e então pegava e deixava o príncipe, sem dizer uma palavra a ele, recontando o enredo do conto de fadas. Então você é um príncipe? Sorriu a garota. Tudo é possível, ela pegou o champanhe e serviu mais. Tenho que ir, ele olhou para as horas novamente. Vamos lá, ele não a persuadiu, pois percebeu que eles tinham muitos dias felizes pela frente. Eles saíram para a rua, era bom andar os dois sozinhos pelas ruas tranquilas. Maddie se perguntou como o jovem reagiria quando ela lhe contasse sobre o bebê. Quando os jovens chegaram à casa onde a garota morava, eles simplesmente se despediram. Vamos nos ver amanhã? Perguntou Mickey, ele queria muito vê-la e queria que ela retribuísse. Não sei, tenho muitas coisas para fazer, ele disse a verdade porque não podia deixar sua filha com o vizinho todas as noites. Você é tão modesta e reservada, mas eu até gosto disso, ele pegou a mão dela e olhou em seus olhos. É isso, eu tenho que ir, Maddie se virou e se dirigiu para a entrada, ela não queria que nada acontecesse entre eles esta noite. Adeus, disse o rapaz quando ela não estava mais do lado de fora e a porta da frente se fechou. Mickey foi para casa, ele não sabia por que a garota não estava cooperando tanto, em algum momento ele parou, pensou, e se ela tivesse um marido ou apenas um namorado sobre o qual não quisesse falar?
Mas, ao mesmo tempo, ele não acreditava, porque uma garota tão modesta não conseguia andar para a direita e para a esquerda. De alguma forma, o jovem esperou o dia seguinte, quando era hora do almoço, e discou o número de Madi. Antes, ele não se atrevia a incomodá-la, pois temia que ela estivesse muito ocupada e pudesse se ofender. "Como vai você, minha modesta?" ele perguntou quando ela atendeu. "Olá." Ela estava envergonhada novamente, ainda bem que ele não podia ver isso. "Se você não puder ir hoje à noite, talvez possamos nos encontrar agora e tomar um café." O cara nem perguntou, ela disse. "Tudo bem." Ela concordou rapidamente, porque não queria discutir isso na frente de todo mundo. Ele esperou do lado de fora do prédio e depois foram para uma cafeteria próxima. Mickey fez o que um homem de verdade sempre deve fazer. Ele abriu a porta na frente de Madi quando chegaram a uma mesa, puxou uma cadeira e fez seu pedido. "O que você quer?" perguntou ele primeiro à moça. "Um cappuccino", respondeu ela. Madi gostava muito dessa bebida, mas, ultimamente, tinha que se contentar com um simples instantâneo em casa, porque não tinha dinheiro extra. Agora, ela levantou a mão para que o garçom se aproximasse deles. "Você é tão..." e ela ergueu os olhos para ele. "De que tipo?" riu o jovem. "Não sei." Atencioso, ele pegou seu guardanapo e agora concentrava toda a sua atenção nele. "Madi, eu já lhe disse que gosto de você e que gostaria de começar a namorar com você." Ele repetiu novamente o que disse há um dia. "Ok, só tem uma coisa que você precisa saber." A garota ficou animada. "Você é casado?" Ela imediatamente fez a suposição que mais a atormentava. "Não, eu teria confessado a você imediatamente." Ela riu. "Não me importo com o resto." Ele deu um suspiro de alívio. A essa altura, o jantar estava chegando ao fim. "Mickey, não posso sair com você esta noite, venha nos visitar." Com essas palavras eles se dirigiram para as escadas da organização onde Madi trabalhava. "Estarei lá às 7 horas, então." Ele pensou muito bem. O cara foi trabalhar e pensou consigo mesmo, por que ele nos contou com quem ele mora? Provavelmente era sobre isso que ele queria falar. Mas, no final, o cara decidiu que hoje tudo ficaria claro e ele não teria mais que pensar e adivinhar. Madi não ficou até tarde hoje, saiu de casa na hora certa, ainda havia muitas coisas para preparar. No caminho para a loja, ela comprou o essencial, sem frescuras. "Tia Sveta, boa noite." Ela bateu na porta do vizinho, onde sua filha estava a ponto. "Entre, agora vamos tomar chá e conversar." A mulher a recebeu. "Não, hoje não tenho tempo." "Ekaterina, vamos para casa", disse a garota. Bem, então da próxima vez." Irritou a vizinha. "Desculpe." A Madi na frente dela também estava envergonhada, ela está sempre sentada com o filho e não consegue nem falar com ela. Eles entraram no apartamento, onde a garota foi imediatamente para a cozinha, colocou a chaleira no fogo e ainda precisava se trocar. "Mamãe, alguém está vindo nos ver." Havia uma moça no corredor. "Sim, um cara muito legal", disse ela. "Ele é meu pai?" A moça não o conhecia. "Não, mas talvez ele seja." A mãe abraçou a filha. "Qual é o nome dele?" perguntou a garota. "Mickey." Sua mãe sorriu de volta. "Como um gato." Catherine riu. "Oh, você não pode dizer isso." Sua mãe balançou o dedo. "Bem, você não vai dizer isso na frente dele", prometeu a filha. "Muito bem." Elas se abraçaram. E então foram para a cozinha, onde Madi estava fervendo azeitonas, preparando um ensopado, fritando tudo. Naquele momento, bateram à porta. "Agora!" gritou a anfitriã, e foi até a porta. "É ele?" Catalina fez olhos arregalados. "Tem que ser", sussurrou sua mãe. Madi abriu a porta e lá estava Mickey. Ele estava de pé com um buquê de flores, que imediatamente entregou à moça. "Olá." Ela sorriu. "Entre." Ela atravessou o apartamento para que Mickey pudesse entrar. "Quem é você?" Ele viu a garota e se agachou. "Olá." A garota se aproximou dele. "Qual é o seu nome?" Ela olhou para a anfitriã, como se estivesse buscando o apoio dela. "Catherine", respondeu a garota. "E eu?" E ela estendeu a mão, mas não teve tempo de dizer seu nome. "Eu sei,
Mickey, ela deu um sorriso sincero e infantil. Sim, a mamãe já lhe contou. Ele se levantou. Claro, ela e eu estávamos conversando, eu também disse a ela que seu nome é Tipo e Maddie percebeu o que estava prestes a acontecer. Ok, vamos para a cozinha, disse ela rapidamente. E eu trouxe o bolo, tirado do saco em que o jovem o havia embrulhado. Viva! Gritou Catherine. Todas caminharam juntas até a cozinha, onde Maddie fez chá e depois cortou o bolo. Mickey ficou sentado olhando ao redor. Você está alugando um apartamento? Ele adivinhou, porque estava um pouco bagunçado. Sim, ela assentiu. Estou vendo, eu também. Ele ficou quieto por um tempo. Catherine, vá para o quarto, eu e o tio Mickey precisamos conversar, pediu a mãe dele. Imediatamente, ela pegou seu prato de bolo e chá. Por que você não me contou logo? Perguntou Mickey imediatamente. Por quê? Você se importa? Maddie entendeu, não são muitos os homens que querem sair com uma garota que tem um filho. Pelo contrário, sou totalmente a favor disso, ela pegou a mão dele com a sua. Você não está me traindo? Maddie o encarou. Claro que não, como dizem, não existe filho de outra pessoa, sorriu o jovem. Ok, suspirou a garota, sem querer falar muito sobre isso. Tudo bem, eu lhe ofereço meu forte ombro masculino, e ela fica bem, como se estivesse ofendida pelo Mickey. Eles ficaram sentados por mais um tempo e então o jovem começou a se preparar para ir para casa. Você já está indo embora? Catherine olhou para fora da sala. Sim, amanhã todo mundo tem que trabalhar, temos que ir para a cama, disse ela, e depois olhou para Maddie. Não se preocupe, tudo ficará bem, disse ela. No dia seguinte, elas tomaram café juntas novamente na hora do almoço e, à tarde, saíram juntas para uma caminhada. Catherine as acompanhou. Então o jovem ligou, veio e ajudou a fazer algo no apartamento. Ir aos cafés à tarde tornou-se um ritual. E, em 3 semanas, Mickey e Maddie já estavam decidindo com quem iriam morar, com ele ou com ela. Não importava, os 2 apartamentos eram alugados. Ela segurou as mãos dele e não conseguia acreditar que tais sentimentos pudessem existir não apenas nos filmes, mas na realidade. Aconteceu que ele a beijou de volta. Eles moravam juntos, Catherine e Mickey assumiu Mickey como seu filho, e tudo estava indo muito bem. Ambos estavam trabalhando, trazendo renda para a família, e as coisas estavam começando a dar certo. Você nunca me contou sobre o pai de Katia? Perguntou Mickey. Não havia nada a dizer sobre ele, desde que ele estivesse confortável, tudo estava, e assim que paramos de satisfazê-lo, ele desapareceu. A garota sorriu tristemente. Ela se lembrou de como havia conhecido aquele canalha. Quando ela precisava dele, ele a idolatrava, e então Maddie descobriu que estava esperando um filho. Depois seu marido lhe disse que havia encontrado outra pessoa e que estava indo embora. Veja bem, ele é muito jovem para criar filhos, ela cortaria suas asas. Ele era casado? Ela viu que estava fazendo o mesmo. Sim, não por muito tempo, apenas 6 meses, Maddie suspirou, como isso a machucou na época, ela não pode nem passar isso adiante. Tudo bem, não vamos falar sobre isso, Mickey abraçou a garota, para não lhe dar motivos para se lembrar. Depois disso, o jovem decidiu que, em pouco tempo, faria uma oferta a ela. Ele queria fazer tudo para o bem dessas 2 pessoas pelas quais ele agora era responsável. Natalie perguntou a ele no trabalho, ela estava interessada em tudo. É muito bom, não parece real, como um filme, disse Maddie, enquanto pensava em algo. Então aproveite, antes que esse fuja, aconselhou sua amiga, que sabia o que a garota tinha no passado. Não, essa não vai fugir, ela vai me pedir em casamento, disse Maddie sonhadora. E você? Perguntou Natalie. E eu não preciso disso, qual é a pressa, especialmente porque já passei por isso, sei que não há nada a fazer no casamento. A garota olhou pela janela. Elas fofocaram o dia todo, mas não chegaram a um acordo sobre nada. Maddie foi para casa, as pessoas que ela amava estavam esperando por ela. Não havia mais necessidade de distrações, portanto, quando o dia de trabalho terminava, a única maneira de ir era para casa. Mickey, por que você nunca fala sobre seus parentes? Perguntou Maddie à noite. O que há para contar sobre eles?
Eu não sei, nada. Quem você tem, mãe, pai? Ela tentou fazer com que ele falasse. Ninguém, ele murmurou, e era óbvio que o assunto o incomodava muito. Bem, ela não se incomodou, viu que o jovem não queria falar sobre isso. De manhã, Maddie se levantou, começou a se preparar para o trabalho e, de repente, tonta, voltou a se sentar na cama. Ela ficou sentada assim por alguns minutos. Qual é o seu problema? Mickey estava preocupado, ele sempre percebia quando sua esposa não estava se sentindo bem. Não sei, acho que me levantei bruscamente. Ela se levantou novamente, foi até a cozinha e bebeu um copo de água. Ela veio para o trabalho, ainda se sentindo mal. Ela não sabia o que poderia ser. Era como uma pequena intoxicação, mas Maddie não se lembrava do que havia comido ontem. Seu rosto estava todo amassado, como se você tivesse passado a noite toda em uma festa, disse-lhe sua amiga, que sabia como ela se sentia. Estou me sentindo tonta, admitiu a garota. E então, por acaso você não está em espera? Riu Natalie. O quê? Eu percebi o que a amiga estava insinuando. A mesma coisa, ela olhou para a barriga de Maddie. Não, ela pensou por um momento, não. Vamos lá, os bebês são uma bênção, a colega de trabalho não entendia. Para onde você está indo? Ela parecia assustada. Naquela tarde, em casa com Mickey, eles tiveram uma conversa séria. Ela não queria ter filhos, um era suficiente para ela. O jovem não pensava assim, ele queria, como ele queria, sobre o que ele disse à sua amada. Minha lhe busca, ele a abraçou, amanhã iremos ao cartório. O senhor só tem uma coisa, a moça quase chorou, mas concordou, porque ela não ia fazer um aborto. Quando a solicitação foi enviada e o dia marcado, Maddie foi ao hospital e se registrou. Ela estava tão doente que não sabia o que fazer, sentia náuseas e tonturas o tempo todo. Seja paciente, não vai demorar muito. Mickey a apoiou em tudo. O casamento foi realizado com modéstia, a moça não queria ver ninguém. Ela pediu ao noivo que convidasse apenas as pessoas mais próximas a ela, e assim ele fez. Que bom, seu estômago reagiu a tudo. Mas prometo que farei uma grande festa para você. Ele sentiu pena da esposa, porque não podia evitar. Será mais tarde, ela pensou, e imediatamente correu para o banheiro. É claro que Mickey se alegrou, pois logo se tornaria pai. Agora o jovem estava trabalhando por dois, ele queria comprar tudo o que precisava, então aceitou um segundo emprego. E, embora fosse um pouco desconfortável, Mickey não queria desistir, sua família deveria ter o melhor. É difícil para você, você não dorme muito, sua esposa sentia pena dele, ela via como era tarde, e ele tinha que sair à noite. Nada, mas minha família vai ter tudo. Agora eu estava trabalhando como motorista de táxi à noite. Finalmente chegou a hora da entrega, Maddie estava se sentindo bem naquele dia, sem nada para esperar. Ela se arrumou e foi visitar sua amiga. No caminho, sentiu uma pontada na parte inferior do abdômen e depois uma pontada que escureceu seus olhos. Dê meia volta, ela gritou para o motorista do táxi. Mas estamos quase lá, ela ficou surpresa. Temos que ir para a maternidade. Ela torceu o nariz de dor. Agora o motorista entendia tudo. Natalie, oi, estou dando à luz, ligue para o Mickey, ele está ocupado. Ela ligou para a amiga, pois percebeu que não conseguiria fazer isso sozinha. Ok, não se preocupe, ela gritou ao telefone. Eles chegaram ao hospital e imediatamente levaram Maddie para seu quarto. A enfermeira ficou tentando perguntar quem era, por que ela tinha vindo, mas a mulher em trabalho de parto não conseguia nem falar mais. Em seguida, eles a levaram diretamente para a ala pré-natal para prepará-la. Depois de várias horas de agonia, a parteira, que estivera lá o tempo todo, só lhe disse isso. Ela olhou para o pacote embrulhado na fralda e não conseguia acreditar que tinha feito aquilo de novo. Há algo para dizer ao pai, que ficou esperando do lado de fora, sob as janelas, todo esse tempo? Perguntou a enfermeira que estava lá. Sim, diga a ele, como ele queria, que ele tinha um filho, que Maddie poderia ter ligado, mas seu telefone estava desligado e ninguém o atendeu. A mãe e o bebê estavam saudáveis, por isso, receberam alta do hospital alguns dias depois.
Como a jovem mãe ficou surpresa quando chegaram em casa após a alta, e tudo estava pronto para receber o pequeno morador. Mamãe, de onde você o tirou? O pequeno Catuxa ficou muito curioso quando a mulher voltou, não sozinha. Pequena, explicarei tudo mais tarde, prometeu Madge, porque agora ela queria colocar o bebê na cama e descansar um pouco. E posso embalá-lo? Perguntou a menina, enquanto colocavam o irmão no berço. Como está o Tony? Perguntou Mickey quando Madge entrou no quarto. Ele está bem, ela se sentou cansada ao lado do marido. Você não faz ideia de como estou feliz, ele a beijou. Eu amo você, ela olhou para Mickey. Eu te amo, ela beijou o rosto dele várias vezes. Depois disso, Madge ficou ocupada durante todo o dia seguinte. De manhã, ela pegou a menina para levar Katia ao jardim de infância. Depois, ia para casa, limpava, cozinhava e voltava para a creche à tarde. Sim, era difícil, mas, por outro lado, ela percebeu que também não era fácil para Belry. Você comprou um bolo? Ela ligou para o marido. Hoje era o primeiro aniversário de Nikita, ela queria uma pequena comemoração, não para ela, mas para as crianças. Claro, já estou indo, respondeu Mickey. Ele passou na loja depois do trabalho, comprou um bolo e um presente para o filho e a filha. Catherine, prepare as colheres e eu vou servir o chá, papai já vai entrar, disse Madge à filha. Agora ela ficava feliz quando sua mãe pedia ajuda. Estou aqui agora. Um homem entrou no apartamento. Sim, papai está aqui. Catherine correu em direção a ele, seguida por seu irmão mais novo. Vamos para a mesa, Mickey o chamou, vejam o que eu comprei para vocês aqui. Por que tanto? O dinheiro não tem para onde ir. Ela viu que o marido trouxe muitas coisas desnecessárias da loja. É um feriado, ela se perguntou, para fazer as crianças felizes em algum momento. Madge sabia que o marido adorava trazer presentes como esse, até mesmo para ela. Sim, ele era alegre, mas havia momentos em que simplesmente não havia pão para comprar. A família, como em outros feriados, não convidou ninguém, porque os convidados teriam de ser entretidos, mas não com o quê? Por que eles não convidaram pelo menos a Natalie? Mickey sempre perguntava. Não pergunte, ela olhava para o outro lado. Catherine estava na primeira série, Tony estava ficando mais velho, Madge queria voltar a trabalhar depois da licença maternidade. É isso aí, mais alguns meses e teremos uma creche, disse ela ao marido. Isso é bom, ele se alegrou. Naquela tarde, Madge foi ao trabalho para dizer que estava saindo. A primeira coisa que ela fez foi procurar no escritório de sua amiga. Olá, ela abriu a porta. Oh, que gente, não vejo vocês há séculos, ela se levantou e se aproximou de Madge. Como vai? Eu queria te perguntar, faz muito tempo que não venho aqui. Bom, Natalie olhou para as garotas novas novamente. Ah, deixe-me pegar algo para você beber, está muito abafado aqui dentro. Madge sentou-se em uma cadeira, sentia-se enjoada. Natalie se virou para colocar o líquido em um copo quando ouviu um baque. Ela se agachou ao lado de Madge, mas não esperou por uma resposta e chamou uma ambulância. Os médicos chegaram, a garota já havia recuperado a consciência, mas mesmo assim eles a levaram para examiná-la. No hospital, ela recebeu um soro. Doutor, quando eles vão me deixar ir para casa? Perguntou ela, porque Catherine estava lá sozinha com o pequeno Tony. Logo, seja paciente, respondeu ele, e olhou para o soro. O que há de errado comigo? Madge queria saber, pois estava tudo bem. Não há nada errado, você está esperando um filho, ele sorriu, pois achava que essa notícia seria uma alegria para todas as mulheres. Do que está falando? Era como se Madge estivesse assustada. É isso que estou dizendo, você vai ter um bebê. Ele olhou para ela mais uma vez e saiu do quarto. Mickey! Ele gritou ao telefone, venha me buscar imediatamente. O homem, mesmo estando no trabalho, largou tudo e foi ver sua esposa quando soube que ela estava no hospital. Ele estava com pressa, não entendia o que poderia ter acontecido. Olá, ela entrou correndo no quarto. Como isso pode ter acontecido? Ele perguntou, pois tinha certeza de que eles haviam usado proteção. Não sei lhe dizer, ele olhou para cima com olhos surpresos e encolheu os ombros. Eles não falaram sobre mais nada.
O homem esperou que o efeito da medicação passasse, mediram a pressão arterial da esposa e o deixaram ir para casa. Explique-me como isso pode ter acontecido. Maddie insistiu que a culpa era toda de Mickey. Como ela poderia saber? Ela não entendia por que ele estava sendo culpado por tudo. Eu não vou ter o bebê, disse a mulher com firmeza. Como assim, você não vai? A declaração de sua esposa o fez se sentar. Muito simples, diga-me, para onde? O apartamento é alugado, o dinheiro não é suficiente e você quer outro filho? Gritou Maddie. Ela percebeu que tudo cairia sobre seus ombros novamente, e ela não queria isso. E ainda havia o dinheiro, que ela nunca teria o suficiente. Escute, você conhece o ditado que diz que se Deus deu um coelho, ele dará um gramado, então teremos tudo, garantiu Mickey à esposa. Não acredito em todos esses presságios. Assim que ela pensou que tudo começaria de novo, começou a vomitar. Eu a ajudarei com tudo, prometeu Mickey. Maddie não tinha dúvidas de que fora o marido que causará a gravidez não planejada. Não importava o quanto ela se preparasse e falasse sobre o aborto, ela sabia que não havia nada que pudesse fazer. Dessa vez, foi muito mais fácil do que com Tony. Natalie, quando veio ver como estava sua amiga, ficou um pouco chocada com a notícia. Bem, você está louca, minha amiga, eu não vou me casar, não vou dar à luz, e você? E ela riu. Bem, pare com isso, é nojento sem você, Maddie pediu a ela. Vamos, fique bem, eu lhe desejo felicidade. As meninas se abraçaram. Natalie saiu e Maddie ficou sentada com seus pensamentos. Como eles iriam durar? Sim, Mickey ganha dinheiro, mas é tão pouco que mesmo agora não é suficiente, e então? Mas era tarde demais para pensar, o prazo era decente, só era preciso esperar o momento em que seria necessário dar à luz. Maddie não parava de pensar em como eles ficariam com o bebê. Ela disse a Mickey para ir ao hospital logo, pois tinha medo de que acontecesse de novo como da última vez. Como você quiser, Catherine cuidará de Tony enquanto eu estiver fora, disse o pai da família. Mas ele não tinha medo, porque o homem trabalhava à noite. Sim, ela era boa, responsável, embora a criança ainda fosse pequena, ela fazia tudo o que podia para aliviar as preocupações da mãe. A própria Maddie foi ao hospital, não perguntou a ninguém, e antes do prazo estabelecido pelos médicos, ainda faltava uma semana. Mas a mulher temia que algo pudesse dar errado. Olá, eles encontraram, a colocaram no quarto, agora ela não pode se preocupar com nada, porque se algo começar, os médicos estão sempre lá. Estou com muito medo, disse uma das meninas na sala. Que tipo de gravidez você tem? Perguntou Maddie. A primeira, ela olhou para ela. Estou na terceira e ainda estou com medo, disse ela. Você sabe o que está acontecendo, sua parceira não entendeu. Ninguém sabe como tudo vai se desenrolar, e mais medo do futuro, não de hoje, reclamou Maddie. Ah, e o futuro? Vai dar tudo certo, a menina acreditava nisso, porque era jovem e ainda não tinha enfrentado as dificuldades que existem na vida. Elas não conversaram mais, cada uma pensando em suas próprias coisas. Maddie imaginou todos os arranhões de fralda que a haviam aborrecido ultimamente e que agora ela considerava um novo círculo. Noite sem dormir, levantar-se com o bebê, o pinico, a chupeta, ela não queria nem pensar nisso. O parto começou cedo, os médicos elogiaram a mulher por ser precoce, agora não havia necessidade de pressa em lugar algum. Eles a levaram calmamente para a sala e lá, sem nervosismo ou pressa, todos os procedimentos foram feitos. Ela gritou, dessa vez doeu muito. Da última vez também havia doído muito, mas agora parecia estar várias vezes pior. Está tudo bem, respire, a parteira lhe ordenou. Não consigo, está doendo. Maddie se debateu. Agora, o médico podia ver a cabeça. Maddie fez força mais uma vez e sua próxima filha nasceu. Ela estava deitada, mole e não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Sim, disse a parteira, e colocou a criança no peito da mãe. Aurora, sua mãe olhou para ela. Um nome apropriado, riram os que a cercavam. Mickey não teve tempo dessa vez, ele estava trabalhando, mas quando Maddie o chamou, ele correu imediatamente para a maternidade. Eu te amo,
obrigado pela minha filha, ele gritou para ela. E ela levou a palma da mão aos lábios e mandou um beijo para o ar. Naquele momento, seu marido fingiu pegar a mão dela e a pressionou contra seu coração. E então eles estavam dirigindo para casa. Prometa-me que não teremos mais filhos, Maddie implorou a Mickey. Ela até queria ligar suas trompas, mas temia as consequências. Eu prometo, admirou a filha, que naquele momento estava em seus braços. A casa chegou, tudo o que antes pertencia a Nictino agora pertencia à sua irmãzinha. Berço, carrinho de bebê, fraldas, chapéus, chocalhos, tudo, ela deu a ela. Você é a minha boa menina, a mamãe não conseguia apenas olhar para ela. No início, tudo correu bem, nada precisou ser comprado para Aurora, praticamente tudo estava lá. Maddie estava feliz porque as finanças estavam começando a ser suficientes. Embora, também, não pudessem se dar ao luxo de comprar o extra, mas era mais fácil do que antes. Vou trabalhar, disse Mickey, o que ele fazia todas as noites. Bem, sua esposa embalava sua filha mais nova, com quase 1 ano de idade. Ele ouviu a porta bater, foi até o quarto, mas a porta bateu novamente. Esqueci de pegar meu telefone, disse o homem. Por que não se olha no espelho, disse Maddie a ele. Não há tempo, ele acenou com a mão. Oh, Mickey, Deus me livre, disse Maddie, enquanto olhava para o telefone. Alô, ela olhou para o relógio, eram 4:30 da manhã. Alô, Maddie? A voz de um homem lhe fez uma pergunta. Sim, o que é? Seu coração estava batendo forte no peito. Mickey é seu marido? Perguntou a mesma voz. Sim, ela tinha lágrimas nos olhos e sua voz estava trêmula. Ele sofreu um acidente muito sério hoje, está no hospital. Se você sair de casa agora, talvez ainda dê tempo. Ela desligou o telefone. Catherine, por favor, cuide dos pequenos, eu já fui embora. A mãe estava andando pelo apartamento. O que aconteceu? A menina não conseguia entender enquanto dormia. Eu voltarei e lhe contarei tudo, disse a mãe. Ela não conseguiu ligar para ninguém por um longo tempo e, quando o carro finalmente chegou, Maddie não contava com nada. Onde está meu marido? É a Maddie. Ela gritou para toda a sala. Rápido, aqui, uma das moças de jaleco branco a chamou. Maddie, seu marido olhou para ela e deu um passo para trás. Mickey, eu te amo, não vá embora, não me deixe. Ela estava ficando histérica, mas seu marido não conseguia ouvi-la. Acalme-se, eles lhe deram algum tipo de sedativo, mas nada mais podia ajudar Maddie. A mulher estava inconsolável, não sabia como continuar. Eles a levaram para casa, o Belry havia desaparecido, e ela sabia disso. Mamãe, e o papai? Perguntou-lhe Catherine, mas ela não conseguia responder, pois estava louca. Tudo isso ajudou a fazer amigos e colegas no trabalho dos homens. Como posso agora? Caiu uma mulher sobre o corpo de seu marido morto, mas ninguém mais podia lhe responder. Maddie, acalme-se, Nathalie tentou apoiá-la. Todos entenderam por que a mulher estava cometendo suicídio. Após o funeral e o velório, ela se sentou na cozinha, olhando para a parede. Mamãe, as crianças querem comer. Catherine se aproximou dela. Querida, como vamos ficar agora? Maddie percebeu que tinha bebês, que ainda não podia ir trabalhar e que não tinha dinheiro. Ela havia pago o aluguel com vários meses de antecedência, mas e depois? Maddie se recompôs e foi ao Social Security. Ela contou seu problema e eles prometeram ajudá-la. Ela poderia comprar algumas roupas ou algo assim, mas não era o suficiente. Maddie. A assistente social ligou para ela de manhã. Encontramos uma casinha na cidade, você pode ir para lá. Obrigada, a mulher percebeu, era o mínimo que ela podia fazer. Ela pegou as crianças e elas se mudaram para lá. Maddie foi então ao departamento de educação para se candidatar a uma vaga em um jardim de infância. A opção que lhe foi oferecida foi um centro noturno. Se a senhora concordar, pode dar a criança agora mesmo, mas ainda não há lugar para a menina, terá de esperar, explicou o especialista. Ok, eu concordo, pensou ela, de qualquer forma será mais fácil assim. Mamãe, eu não vou usar isso. Catherine apontou para alguns trapos que sua mãe lhe disse para usar na escola.
Querida, pense nisso, não temos nada agora e devemos nos contentar com o que temos. Madi abraçou a filha mais velha. Enquanto elas discutiam sobre quem vestiria o que, bateram à porta. Quem é? A mulher olhou para Kátia. Como posso saber? Ela deu de ombros. Quando Madi abriu a porta, ela viu a mulher, que não parecia familiar. Você não me conhece, mas eu quero ajudá-la. Fiquei sabendo da sua situação e trouxe isso para você. Ela apontou para a sacola de coisas. Obrigada. Entre. A proprietária deixou o vizinho entrar na casa. As coisas da minha filha estão lá dentro. Ela já cresceu, mas você pode usá-las. Ela olhou para Kátia. Posso dar uma olhada? Perguntou a menina, que ainda era pequena, mas entendia bastante. Sim, claro. Ela acenou com a cabeça. A garota foi até a sacola, abriu-a. Havia algumas coisas muito boas, que ela imediatamente começou a experimentar. Mais uma vez obrigada. Madi e o vizinho olharam para tudo isso. Você o quê? Qualquer um poderia estar nessa situação. Ela tocou seu braço. Entre. Madi agradeceu muito a ele. Certo, claro, até mais tarde. Ela olhou para a proprietária e saiu. Estou indo para a escola, disse Catherine, pegou sua bolsa e saiu. Sua mãe ficou em casa, a pequena Aurora dormia, ela podia fazer as coisas. Lavava o chão, lavava a roupa, cozinhava. À tarde, quando a filha chegava da escola, a casa estava muito quieta. Como a gente sente falta do Tony, disse a menina com tristeza. Nada, vamos torcer para que tudo melhore, suspirou a mãe pesadamente. De manhã, quando Catherine saía, Madi fazia suas necessidades e depois sentava a Aurora no carrinho de bebê, e com ela saíam para passear. Um dia, elas estavam sentadas no parque e uma mulher se aproximou delas. Você é a Madi, não é? Perguntou ela. Sim, ela se perguntou como era possível que todas aquelas pessoas a conhecessem, já que não moravam muito longe. Sua história está em toda a vizinhança, explicou ela. Qual é o seu nome? Ela tinha que se conhecer, não podia falar com todos sem saber seus nomes. Kazi, ela se apresentou. Prazer em conhecê-la. Madi não sabia o que queria dela, mas ela não era feia. Há uma igreja não muito longe daqui, você deveria ir rezar, ir a um culto, talvez isso a faça se sentir melhor, Kazi aconselhou. Eu nunca estive lá, disse Madi. Você é batizada? Perguntou a mulher. Sim, ela assentiu com a cabeça. Mais uma razão para ir, insistiu Cassie. Tudo bem, vou pensar sobre isso, prometeu Madi. Você sabe que temos um bom pai, converse com ele, tudo ficará melhor em pouco tempo, repetiu a mulher. Obrigada, Madi havia dito essa palavra tantas vezes ultimamente que estava começando a achar que era a única coisa que ela dizia. De nada, Cassie se levantou do banco e saiu. Madi sentou-se e pensou sobre suas palavras, o que aconteceria se ela realmente fosse à igreja, o que ela tinha a perder. Talvez lá no céu eles a ouvissem e a ajudassem. Com esses pensamentos, a mulher voltou para casa. No fim de semana, levaram Tony do berçário, todos ficaram muito felizes em vê-lo, mas ele sentiu muita falta dele. My Love, sua mãe e irmão o abraçaram. Você vai a algum lugar? Catherine viu que sua mãe estava usando uma saia longa e um cachecol. Eu quero ir à igreja, disse a mulher com sinceridade. Tudo bem, a menina não a desencorajou, por enquanto ela iria brincar com seu irmãozinho e irmãzinha. Madi continuou andando, não sabia o que aguardava, mas acreditava que nada é fácil. Ao se aproximar do prédio, viu que todos paravam e se batizavam em frente à entrada, e ela fez o mesmo. Ela entrou. Lá dentro, sentiu o cheiro de velas e incenso. A mulher ficou tonta e, nos primeiros minutos, quase desmaiou. Será que ela não está bem? Uma das mulheres de preto a pegou debaixo do braço. Estou bem, provavelmente por hábito, ela continuou andando, olhando as paredes, o teto. Havia muitos ícones aqui sobre os quais Madi não sabia nada. Ela se virou para a mulher que acabará de ajudá-la. Sim. A mulher se virou para ela. Poderia me ajudar? Não sei nada sobre isso, perguntou a mulher. Sim, é claro, ela a pegou debaixo do braço e a levou para dentro, explicando onde colocar as velas, onde e para quem orar.
Obrigada, Madge lhe agradeceu. De nada, e melhor ainda, quando tudo acabar, vá ver o bispo, converse com ele. Outra pessoa lhe disse a mesma coisa que a mulher do parque havia lhe dito. Madge fez o que lhe foi dito, então o culto começou. Foi difícil desde o início. E quando finalmente terminou, a mulher se virou para a pessoa que estava falando e recitando orações o tempo todo. Posso falar com você? Ela esperou até que o homem estivesse livre. É claro que ele estendeu a mão. Eles foram para um canto e Madge contou brevemente sua história. Sim, está uma bagunça, mas não se desespere, pode ser consertado. Ela cruzou os braços. Não pode ser consertado, você não pode trazer um homem de volta. Ela chorou. Não precisa chorar, ela tocou a mão dele. E o que posso fazer? Só há uma coisa a fazer. Ela não terminou. Você o quê? Você não pode nem pensar nisso. É um grande pecado. Pense em seus filhos. Ela cruzou os braços novamente. Obrigada por falar comigo. Ela olhou para ele. Sabe de uma coisa, se você pensar nisso, pode vir à nossa igreja, e nós a acomodaremos aqui, ofereceu o bispo. Vamos. Ela não conseguia acreditar. Por que não? Ele se afastou um pouco dela, levantou a mão e fez uma grande cruz no ar, depois se virou e voltou para seu lugar. Depois da missa, quando a mulher saiu da igreja, havia uma espécie de leveza nela. Ela não estava andando, mas como se estivesse voando pelo ar. Como foi a viagem? Sua filha a cumprimentou na porta. Estava tudo bem, pensou Madge, se deveria falar com Katia ou tomar uma decisão ela mesma. À noite, quando os pequenos estavam dormindo, ela chamou a filha na cozinha e lhe contou tudo. Mamãe, você quer ir para o convento? A menina ficou assustada, pois era pequena, aparentemente, e associou a mulher da igreja a uma freira. Não, é que eles nos oferecem uma espécie de asilo, escola, comida, roupas e tudo mais, Madge começou a dizer. Não sei, pensou Catherine, ela já teve que mudar de escola. Bem, não vamos nos precipitar, ainda temos tempo para pensar, concordou sua mãe. Quando a conversa terminou, as duas foram para a cama, pois já era muito tarde. De manhã, Madge iria à igreja novamente, mas não sozinha, levando as crianças com ela. Vocês estão prontos para ir a um lugar onde é muito bonito? Perguntou a mãe às crianças no café da manhã. Sim, elas gritaram em uníssono. Então vamos comer agora e nos preparar. A mulher tinha certeza de que eles gostariam de estar lá. Quando todos estavam prontos e prestes a sair de casa, houve uma batida na porta. Novamente os visitantes. Mamãe voltou-se para Catherine, o que significava que ela teria que convencer Tony e Aurora a virem dessa vez. A mulher abriu as portas e um homem desconhecido estava parado atrás delas. Olá, ela acenou para ele e olhou para ver se havia mais alguém com ele. Consegui encontrá-lo, ela sorriu de volta. O que você queria? A mulher não entendeu. Aqui, Mickey me disse para lhe dar isso, mas só se ele não for jovem. Ela estendeu o envelope, que já estava amarelado pela idade. Você não está confundindo nada? Perguntou Madge. Não, adeus. Ela se virou e se dirigiu para a porta. Betty, depressa, esconda-se no porão, foram as últimas palavras que a mãe gritou para a filha da rua. A garota tinha 17 anos e estava com muito medo de que isso acontecesse, e aconteceu. Sua aldeia ficava praticamente na periferia, e todos os habitantes esperavam que os alemães não os alcançassem. Mas foi em vão, porque eles estavam chegando e, em seu caminho, não pouparam ninguém. Ela entrou no porão, fechou o alçapão atrás de si e ficou sentada sem se mexer. Betty não sabia quanto tempo havia se passado, apenas ouvia explosões e gritos terríveis. Em algum momento, ela decidiu se afastar para que ninguém a encontrasse em segurança. Betty acordou, ficou ouvindo, tudo estava em silêncio. A garota queria dizer há quanto tempo estava aqui, mas não conseguia, pois não havia nada para se orientar. Ele abriu a tampa do porão, olhou para fora e viu um buraco na parede da casa onde havia vivido toda a sua vida. Tem alguém aí?
Ela perguntou com uma voz rouca, mas ninguém respondeu. Betty se arrastou silenciosamente até a porta, queria ver o que estava acontecendo lá fora e se alguém ainda estava vivo. Mamãe, ela sussurrou, mas mesmo agora tudo estava quieto, apenas o uivo dos cães vindo da rua. Ela teria parado e ficado aqui, mas a curiosidade levou a melhor. Quando a menina estava na rua, ela ficou de joelhos, assim, não queria se levantar, estava com medo. Betty se arrastou, viu que muitas casas estavam queimadas, em alguns lugares as pessoas estavam deitadas. E, ao longe, ela podia ver e ouvir alguém falando alto, e a garota se agachou ainda mais. Que Deus a ajude, ela sussurrou e se cruzou. De repente, ao longe, ela viu alguém se movendo e imediatamente correu para lá. Quando se levantou, viu um jovem ferido. A princípio, não percebeu que não era ele, pois estava envolto nos trapos e xales comuns usados por muitos na aldeia. Ela decidiu que, acontecesse o que acontecesse, ela o salvaria, arrastando-o com ela. Vamos, querido, me dê uma mão, eles estavam quase chegando à casa. Ela o arrastou até o mesmo porão, agora o desafio era como fazê-lo descer sem quebrar seu pescoço. E então Betty se lembrou de que havia uma pilha de sacos espalhados pelo local onde costumavam guardar muitas batatas. Ela o dobrou de modo que metade de seu corpo ficasse dentro dele e, em seguida, desceu rapidamente para o porão e o colocou em cima dos sacos pelos ombros. Pronto, agora ninguém pode nos pegar, fechou a tampa. Enquanto a garota se arrastava pela casa, ela pegou fósforos para acender a parafina lá dentro. Havia luz aqui agora, embora pouca, mas ainda assim. A garota se arrastou até o lutador, mas assim que ele começou a desenrolar os trapos que estava vestindo, ela recuou, pois era o inimigo. Por um tempo, Betty ficou sentada ali, sem saber o que fazer. Mas, pensando que era o mesmo homem, também ferido, ela se arrastou até ele. Depois de examinar o soldado, Betty viu que ele estava ferido no estômago, mas a bala havia atravessado e ele estava vivo. Arriscando sua vida, ele entrou novamente na casa, pegou água e panos. Jogou no chão um tapete de dormir de palha. Ela o enfaixou, deitou-o na cama e umedeceu os lábios com água. Agora vou preparar algo para comer, disse ele. Havia várias preparações nas prateleiras, inclusive um ensopado que ele havia reservado para um dia chuvoso. Ele o imprimiu, provou e passou graxa nos lábios do soldado. Ele tossiu. Volte a si, ele pediu, a garota estava com medo aqui sozinha, e aqui, mesmo que fosse o inimigo, ela não estava sozinha. Quem é você? Perguntou ela, quando acordou um pouco e olhou ao redor. Eu não entendo você, Betty sorriu para ele. O soldado exalou, ele entendeu o que os russos tinham, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Onde estamos? Ele falou novamente, com o medo refletido em seus olhos. Eu ainda não entendo, mas não tenha medo, está tudo bem. Ela quis acariciar a bochecha dele, mas ele virou a cabeça. Passou-se muito tempo, mais de um dia, Betty a alimentou e depois foram para a cama. Eles se comunicavam principalmente por gestos. A moça havia saído mais de uma vez, e Ivo, ao se apresentar a ela, se bem entendeu, não conseguiu. Olha o que eu achei, ela trouxe coisas diferentes. No começo foi muito assustador, mas depois nem tanto. Dunk olhou para a garota estranha, e agora ela estava sorrindo para ele. Ótimo, ele acenou com a cabeça e sorriu de volta para o garoto. Venha cá, ele apontou para a garota. O que foi? Ela se aproximou. Linda, disse ela com um sotaque grosso. Obrigada, ela corou, ela também gostava desse belo jovem não russo. Então ele a puxou para si e a beijou. Era a primeira vez com Betty, então ela imediatamente se afastou dele. Mas ele riu e a puxou para si novamente. A garota pensou que ele não faria nada com ela aqui, pois ela poderia escapar a qualquer momento. Você é boa, ele lhe mostrou. Linda, ele repetiu novamente a palavra que ela evidentemente já conhecia. Depois disso, Betty parou de resistir. Não houve mais explosões ou gritos do lado de fora, e os jovens ainda estavam no porão. A garota correu pela aldeia, entrando em casas onde não havia ninguém, procurando suprimentos e outras coisas que poderia encontrar. Ivo agora estava completamente bem e de alguma forma, ele provou a Betty que poderia sair do porão sozinho. Ele vestiu o que tinha e saiu da casa.
Aonde você está indo? Ela estendeu os braços para ele. Adeus, Betty. Ele acenou um adeus. Ela se sentou no banco e chorou, percebendo que a culpa era toda dela, mas não havia nada que pudesse fazer. A garota nunca foi embora, ela ficou na aldeia e começou a reconstruir a casa. A guerra estava chegando ao fim e os homens começaram a voltar. Oliver chegou à sua aldeia natal e não a reconheceu, de modo que quase não restou nenhuma construção inteira. Em seguida, outras pessoas também começaram a chegar. Olá, Betty ouviu alguém cumprimentá-la. Olá, Oliver, ela respondeu. Betty, ele não conseguia acreditar em seus olhos. Você não a reconheceu? Ela estava sorrindo. Onde ela estava? Eu estava indo embora. Ela estava assim, ela mostrou a ele sua pequena estatura. O tempo estava se esgotando, ela se virou. Posso entrar? Perguntou o homem. Claro que sim, ela entrou na casa. Eles haviam feito muitas tarefas domésticas, Oliver se sentou à mesa. Sim, Betty se lembrou de Ivo imediatamente. Como ele ficou aqui? Ela não entendia. Aqui, e ela acenou com as mãos e não disse mais nada. Mais alguma coisa? Ela olhou ao redor da casa. Praticamente nada, ele balançou a cabeça. Ok, ele percebeu como seria difícil para todos. Agora, ele foi para o porão, onde ainda havia um pouco de sal ou ensopado, ele não sabia. Mestre, você tem que ir para casa, ele olhou para o buraco na parede, que a garota consertou com o que pôde. Sem discussão, ela colocou tudo sobre a mesa. O que você acha de mim? Ela não esperou por nada, mas foi direto para o ataque. Oliver corou. O que há de errado com você? Ele não entendeu. Não posso lhe prometer nada, ela puxou o vestido para cima da barriga, que já estava um pouco saliente. Nossa, estávamos nos defendendo e você já está aqui, e ela franziu os lábios. Vá embora, ela quase chorou. Ok, se você me contar tudo, tudo ficará bem, ela estendeu a mão. E então Betty lhe contou a história que havia acontecido com ela. Ela chorou a maior parte do tempo. O homem mostrou seu punho para o inimigo invisível. Não fique com raiva, isso não é legal, então vá em frente, a garota não queria nada dele. Tudo bem, mas na aldeia você não pode ficar, assim que o bebê nascer, você deve ir embora imediatamente, disse Oliver, e melhor ainda, ir embora agora. Eles não decidiram nada por um longo tempo, pegaram seus modestos pertences e foram para a aldeia vizinha. Ficaram lá por alguns dias, e com seu avô, viajaram de carroça para um lugar onde ninguém os conhecia. Aqui nós vamos morar, nos mudamos para uma casa vazia na periferia. Betty percebeu que o homem a havia salvado do constrangimento. Bem, então precisamos fazer um casamento, disse Oliver alegremente. O que as pessoas vão dizer? Betty olhou para ele. Não tivemos tempo antes da guerra, e não há como, então agora que eles decidiram fazer uma festa, ele disse que eles responderiam aos seus compatriotas. Bem, a garota o abraçou. Então podemos convidar, e vamos nos preparar, foi decidido que o dia da vitória será comemorado, e o casamento será marcado aqui. Todos os residentes trouxeram o que tinham de casa, foi divertido, ninguém fez perguntas, então Betty relaxou. Oliver estava disposto a fazer qualquer coisa por sua esposa. Ele nunca a repreendeu por nada. Ó. Ela apertou a barriga. Agora, amor, correu com Oliver para fora de casa, correu para a avó parteira local para levá-la para casa. Água, panos, ela pediu em casa. O homem estava muito preocupado, fez tudo o que lhe foi pedido e, depois de algum tempo, o choro de seu filho foi ouvido na casa. Coca nasceu e o feliz pai tirou o chapéu. É um pouco cedo, quanto tempo se passou desde o casamento? A avó saiu da casa. Não é da sua conta, disse-lhe o homem. Mas mesmo nesta aldeia, eles tinham que sair quando começavam a conversar. E se falassem, a moça não queria deixar o lugar onde já havia se estabelecido. Não, isso não está certo, Oliver balançou a cabeça. Na outra cidade eles foram bem recebidos, aqui ninguém sabia de nada, eles não contavam os prazos, então começaram a viver tranquilamente.
Oliver conseguiu um emprego, Betty também queria trabalhar, mas o homem lhe disse que ela tinha que criar seu filho primeiro. Harvey é meu, sua mãe acariciou sua cabeça, ele se parecia muito com seu pai, o que o deixou muito triste. O que está fazendo? Oliver chegava em casa e sempre havia uma refeição quente ou um jantar esperando por ele na mesa, ele apreciava sua esposa por isso. Ela tinha tempo para cuidar do bebê e fazer tudo por ele. Nada, aqui, eu canto músicas, disse Betty. Muito bem, seu marido se aproximou dela e abraçou. Que bom que você voltou a tempo, Betty sempre dizia. Ela percebeu o quanto devia a esse homem. Harvey estava crescendo, já corria pelo quintal, perseguindo gatos, e sua mãe só tinha tempo de ficar de olho nele para garantir que não caísse e rasgasse os joelhos. Betty, você não quer trabalhar nos Correios? Perguntou um vizinho. Sim, ela iria para qualquer lugar agora, não podia mais ficar em casa. Bem, então vem amanhã, eles estarão esperando por você lá, disse a mulher. Obrigada, ela foi até a creche local para que Harvey fosse aceito lá. Com um pouco de esforço, ela concordou com a diretora e agora seu filho tinha que ir para a creche. Agora os dois trabalhavam, a criança ia para a creche, os anos se passaram, havia uma família de verdade. Nossa, o tempo voa, disse Oliver, quando Betty foi buscar o menino na primeira série. É verdade, ela suspirou. O menino gostava de aprender, era muito curioso. Mas quando ele estava na quinta série, houve um acidente. Betty, há um incêndio nos estábulos. Um vizinho gritou e correu para casa à noite. O que posso fazer? Ela não entendeu, mas se preparou para correr até o local. Aí está o seu Oliver, ele está mal. Gritou a mulher. Betty sabia que seu marido correria para resgatar qualquer alma viva, e aqui estavam os cavalos. Ela correu o mais rápido que pôde, pois havia muitas pessoas perto dos estábulos. Betty, ele está aqui! Gritou um dos homens. Agora ela estava abrindo caminho em meio a uma densa parede de pessoas gritando. Ali, ele apontou. Betty olhou para onde o homem apontou, e lá as vigas do telhado estavam começando a desabar. Não! Gritou ela. Alguém correu para lá, mas Oliver foi retirado com vida. Como pode ser isso? Lamentou alguém que estava por perto. Alguém chamou um médico? Perguntou a vizinha, Betty. Agora, mas provavelmente não há nada que possamos fazer, o presidente silenciou a todos. O médico confirmou que Oliver havia inalado fumaça e tinha sido esmagado por uma viga. Betty apenas soluçou e espalhou lágrimas em seu rosto. Depois veio o funeral, e todos estavam aqui, e foi triste. O papai não vai voltar? Perguntou Harvey à mamãe. Não, querido, teremos de viver sozinhos, ela o abraçou com força. Agora eu serei o principal ajudante da casa, Harvey bateu em seu peito, ele nunca daria sua mãe como ofensa, ele viu como toda a sua vida fez tudo pelo seu pai. É claro que o nativo, como sempre, passava a mão no cabelo da mãe. E ele teve que viver assim, os dois, para fazer tudo sozinhos, para seguir seu caminho. O filho prometeu e manteve sua palavra. Ele fazia tudo em casa, nunca ficava vagabundeando. Sua mãe ia para o trabalho todos os dias, Harvey para a escola e, quando ele chegava, começava a fazer suas tarefas. Um dia, quando tinha 14 anos, ele estava fazendo as tarefas habituais. Ele precisava de alguns panos, então abriu a gaveta da cômoda onde tinha algumas coisas de que não precisava mais. Enquanto vasculhava a gaveta, encontrou um maço de cartas. Quando ele as desdobrou, elas estavam escritas em um idioma diferente do russo, mas havia uma tradução nas entrelinhas. Harvey as leu e soluçou. O que é isso? Sua mãe chegou do trabalho, sentou-se à mesa e seu filho jogou as cartas nela. Filho, por que você as pegou e como as encontrou? Sua mãe olhou para ele e rapidamente pensou no que dizer. Não importa, diga-me como isso aconteceu, então Oliver não é meu pai? Ela tinha muitas perguntas. Querido, houve uma guerra, sinto muito por sua mãe, ela chorou. Conte-me, ele se sentou na cadeira em frente a ela, pronto para ouvir. Eu o salvei, e novamente Betty teve que contar a mesma história que havia contado ao seu marido Oliver. Será que ela precisava contar?
Ele era uma criança e entendia. Veja, é tudo passado, por que falar do passado? A mulher não entendeu. Quero saber por que ela escreveu para ele novamente. Ela olhou para as cartas novamente com a cabeça. Ouça, Harvey, é uma longa história, tem certeza de que quer saber tudo? A mãe não sabia o que dizer ao filho. É claro que é meu pai, ela remexeu nas cartas novamente. Depois, quando Ivo foi embora, chorei por muito tempo, mas porque não entendi o que ele estava me dizendo, nem uma palavra, uma lágrima rolou pela bochecha de Betty. E daí, eu já tinha ouvido isso antes, o jovem estava irritado. Eu não precisava de nada, eu nem sabia que você existia, nada era agradável. E quando alguns dias se passaram, um pouco mais calmo, ele se sentou à mesa, serviu-se de um copo de água, queria beber, e viu na árvore uma faca cortando alguns números e letras. Sinceramente, no começo eu não prestei atenção, mas à noite, quando fui dormir, percebi que era o endereço, e ninguém além dele poderia tê-lo deixado lá, minha mãe me disse animada, como se ele tivesse voltado para lá há alguns anos. E você escreveu para ele? Concluiu o garoto. Não, mas percebi que ele não a deixou lá, ela inclinou a cabeça, envergonhada diante da pessoa mais querida do mundo. Então, quando foi que você enviou sua primeira carta? Harvey não teve paciência. Quando ouvi falar de você, ele ergueu os olhos da mãe para os dele. E quanto a ele? Perguntou o garoto, depois sorriu, ele leu tudo hoje. Sim, eu escrevi para ele dizendo que estava esperando um filho, sozinha, não sei como ele leu minha carta, mas ele me respondeu, sem que eu entendesse nada. E quando o tempo passou, fui para a escola, para a professora de alemão, e ela traduziu para mim, suspirou Betty. Eu não queria conhecê-lo, Harvey citou uma linha da carta. Clava traduziu literalmente, talvez não dissesse isso, e novamente uma lágrima deixou um rastro molhado em sua bochecha. E então ela pediu que ele se aproximasse, e Harvey tirou uma das cartas da pilha. Sim, mas como eu poderia, porque eu já estava com Oliver, e tudo acabou, disse ele com tristeza. Mamãe, como você pôde, enquanto nossos soldados lutavam contra eles, você e não tinha acabado, embora estivesse claro. Sinto muito, filho, ela se levantou, foi até ele, queria abraçá-lo, mas o menino deu de ombros. Disseram-nos a vida toda que este é o inimigo, que vencemos, e agora descubro que você, e com isso, e ele estava prestes a chorar, mas se conteve. Depois dessa conversa, o menino não falou com a mãe pelo resto do ano letivo. E então, em silêncio, ele fez sua mala e foi morar na cidade. Filho, ele olhou para ele ao sair e se lembrou do momento em que Ivo saiu da mesma forma. Adeus, Harvey nem se virou. O jovem chegou, conseguiu um emprego, agora estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Às vezes, o rapaz pensava em sua mãe, mas sempre afastava esses pensamentos. Harvey sabia o que queria, mas nunca conseguiu nada e, quando estava na casa dos 30 anos, conheceu uma mulher. Eles decidiram tudo rapidamente, e agora estavam no cartório. Por que nenhum de seus parentes está aqui? Perguntou Ariana. Só tenho minha mãe, mas ela não pôde vir, mentiu o rapaz, que ainda não havia se comunicado com a mulher, embora ela tivesse feito mais de uma tentativa. Compreensivelmente, Ariana se sentiu mal por isso, afinal, ela também só tinha um pai que estava doente e não pôde vir. O que há de errado com vocês, todas essas pessoas? Ela apontou para as amigas. Não há nada de errado, disse-lhe a noiva. Poucos meses depois do casamento, ela engravidou. Harvey não estava exatamente feliz. Ele ficava murmurando para si mesmo sobre a idade. Onde ter um bebê, prestes a se aposentar, para que as pessoas mais velhas levem a criança para a creche ou para a escola? Disse a si mesmo. Chega, e as pessoas mais velhas dão à luz. Sua esposa refutou sua opinião. Do outro lado da família, tudo estava bem. A gravidez, por incrível que pareça, correu bem. O filho Mickey nasceu exatamente na hora certa. E assim que o pai o viu, ele estava pronto para retirar todas as palavras que havia dito antes. Filho, quando você crescer, eu lhe contarei muitas coisas e lhe ensinarei. O pai sentou-se ao lado do berço. Naquele momento, ele pensava cada vez mais em sua mãe, como ela estava sozinha ali, o que estava fazendo. Agora que ela tinha seu próprio filho,
percebia o quanto o havia machucado naquela época. E a mãe, que mal ela havia feito a ele ao dar à luz. Harvey havia se decidido que, assim que Mickey tivesse idade suficiente, ele iria definitivamente para a casa da mãe. Qual é o problema, Betty? Ainda está sozinha? Um vizinho veio vê-la. Eu sou muito culpada perante meu filho, e ele não consegue me perdoar, ele guarda rancor para o resto da vida, disse ela chorando. Escreva para ele, a mulher a aconselhou. Escreva, não adianta, as cartas só voltam, ela apontou para a cômoda, onde havia uma dúzia de envelopes. É aí que está a tristeza, suspirou a amiga. E assim elas ficaram sentadas por muitas noites até que, um dia, a porta se abriu e Harvey apareceu na soleira. Filho! Betty se levantou de um salto. Ela o reconheceu, ele sorriu e abraçou a mulher. O que está fazendo aqui? Ela não conseguia parar de chorar. Vamos pelo menos nos sentar à mesa, ela olhou para o vizinho. Ok, tchau, estou indo embora, ele se levantou e saiu da casa. Betty estava em casa fazendo chá, colocando tudo na mesa. Harvey, como pode ser, depois de todos esses anos, sem aviso prévio, ela lamentou. Mãe, eu vim me desculpar, ele abaixou a cabeça. O que você está dizendo, a culpa é minha, sou eu quem deve pedir desculpas, ela o abraçou e o beijou várias vezes. E eu me casei, ela mostrou a aliança em seu dedo. Parabéns, ela começou a cortar bolos. E agora você tem um neto, Mickey, sorriu o homem. Que alegria, ele espalmou as mãos. Eles ficaram sentados à mesa conversando por um longo tempo. Quando ficou tarde, Harvey foi para o lugar onde costumava ficar seu canto. Posso ficar com você e conversar mais um pouco? Perguntou ele a Betty. Que perguntas, você pode se mudar, ela sempre ficava feliz em recebê-los. Quando as camas foram arrumadas, o filho se sentou na cama da mãe. Ele acariciou seus cabelos, como na infância. Na verdade, eu não vim apenas para me desculpar, eu quero saber sobre minhas raízes, você pode me dar o endereço daquele seu Ivo? Ele baixou os olhos para o chão. Claro, mas duvido que ele ainda mora lá, ele se levantou e foi até a cômoda. Vale a pena tentar, respondeu o filho, e pegou o envelope de suas mãos. Eles conversaram praticamente até o amanhecer e Harvey percebeu quantos anos ele havia perdido enquanto estava com raiva da mãe. Agora ele tinha 100% de certeza de que nunca mais a deixaria em paz. De manhã, Harvey se levantou e tomou o café da manhã. Tudo bem, estou de saída, assim que souber de alguma coisa, eu a avisarei imediatamente, o homem abraçou a mãe. Boa sorte, ela cruzou seu caminho. Em seguida, Harvey entrou no carro e foi para casa, onde a esposa e o filho o aguardavam. Ele decidiu não dizer nada a ninguém ainda, até que descobrisse por si mesmo. Ele dirigiu e planejou como e o que aconteceria. Olá, ele entrou em casa e, quando seu filho pulou em seu pescoço, ele percebeu como sua mãe havia se sentido quando ele chegou. Como foi a reunião? Perguntou a esposa. Ótimo, agora talvez tenhamos mais parentes, ele a abraçou e sussurrou essas palavras em seu ouvido. Que outros parentes? Ela não entendeu. Não vou dizer nada ainda, ela mostrou a ele a chave invisível que usava para fechar a boca. Ah, tudo tem segredos, Ariana deu um beijo na bochecha do marido. No dia seguinte, quando Harvey estava no trabalho, ele pensou muito se deveria ou não escrever para o endereço que sua mãe havia lhe dado. Decidiu fazê-lo, pegou um pedaço de papel e escreveu as 2 primeiras linhas. Depois achou engraçado, amassou o papel e o jogou no balde. Oi Ivo, não sei se você se lembra ou não, mas havia uma garota em sua vida chamada Betty. Ela escreveu para você dizendo que estava esperando um bebê depois que você foi embora. Bem, esse sou eu. Meu nome é Harvey, pensei em descobrir quais são minhas raízes. Estou ansioso para ouvir de você. Sinceramente, Harvey. Ele releu suas linhas mais uma vez, dobrou a folha, colocou-a em um envelope e foi ao correio para enviá-la. Por que você fica andando em círculos? Perguntou sua esposa quando ele verificava a caixa de correio várias vezes ao dia. Estou esperando uma carta importante, ele disse a ela. Ela não disse nada, apenas suspirou. A espera havia sido longa, 4 anos, e Harvey havia perdido a esperança de que uma resposta chegasse.
Mas, estranhamente, ela veio. O homem chegou em casa do trabalho, automaticamente, como havia feito por muitos dias, meses e anos, abriu a gaveta, sem esperar nada, e lá estava a felicidade, um envelope. Ariana, ele respondeu. Ele chegou em casa dançando. Quem era? Ela ainda não sabia o que o marido estava escondendo. Ela foi até a cozinha para ler o envelope. Para grande pesar de Harvey, a carta estava em alemão, como costumava ser, e seria impossível lê-la hoje. Ele a colocou no bolso do paletó e decidiu que amanhã iria falar com o professor, como sua mãe havia feito. Bem? Perguntou sua esposa quando ele saiu da cozinha. Nada, ele acenou com as mãos. Entendo, outro mistério. Ela suspirou e foi para o quarto, onde o filho já estava dormindo. O homem não conseguiu dormir a noite toda, revirando-se, com vários pensamentos girando em sua cabeça. E se ele dissesse que o destinatário não morava mais naquele endereço? Então ele descartou o pensamento. De manhã, ele não acordou. Vou trabalhar, disse à esposa e ao filho, e saiu do apartamento. Adeus, Ariana gritou quando a porta já havia se fechado. O homem pensou sobre onde e para quem deveria ir, e se ele fosse à escola, encontrasse o professor de alemão e lhe mostrasse a carta. O homem ficou um pouco envergonhado. Ele começou a trabalhar e se sentou. Por que você está tão triste? Perguntou um colega. Tenho que traduzir o texto do alemão e não sei a quem recorrer. Harvey não se escondeu dele. Vamos ver, ele perguntou. Você conhece o idioma? Ele não podia acreditar em sua sorte. Não posso dizer exatamente o que está escrito, mas posso ler, garantiu ele. Aqui, ele tirou o envelope. Vamos ver, o camarada começou a ler as linhas. Bem, o que é isso? Harvey não podia esperar. Espere, ele continuou lendo. Ah, você não está entendendo nada, o colega acenou com a mão e quis pegar a carta. Espere, você está com muita pressa, ele o impediu. Diga-me, do que se trata? Harvey não pôde aceitar. Veja, Ivo está escrevendo para você, ele mostrou as linhas. Eu sei que sem você, Harvey estava ficando chateado. Ele diz que conhece Beth e está lhe oferecendo um encontro em 6 meses, apontou para o nome da cidade. Uau, assobiou o homem. Quem é ela? Agora havia perguntas de meu colega. Eu lhe direi mais tarde se eu encontrar. Harvey pegou a carta dele. À noite, quando chegou em casa, ele disse à esposa que, em alguns meses, teria uma viagem de negócios à capital. Ela apenas sorriu, provavelmente já tendo percebido que o marido estava procurando alguém, mas como ele não falou, ela também ficou em silêncio. Tem certeza de que precisa dessa reunião? Perguntou Ariana. Absolutamente, ele respondeu primeiro e depois a encarou, mas não disse nada. Ok, não vou interferir, ele voltou para a cozinha. O tempo todo Harvey caminhava sem ser ele mesmo. Ele não sabia sobre o que iria falar com o homem. O que ele diria a ele ou como eles se comunicariam. Ele estava preocupado. Finalmente, chegou a hora da reunião. Tudo bem, me deseje sorte, disse Harvey para Ariana. Boa sorte e tudo de bom, ela sussurrou em seu ouvido e o beijou no rosto. Era a primeira vez que Harvey estava em um avião, era incomum, ele fez um pedido. Ele aterrissou no aeroporto e foi para o hotel indicado na carta. Ele se hospedou no quarto, imaginando agora como eles se encontrariam. À noite, bateram na porta do quarto e Harvey a abriu. Boa noite, disse um homem falando com um sotaque carregado. Olá, acenou Harvey. Você fala a nossa língua, Harvey exalou aliviado. Meu nome é Klaus, sou o filho de Ivo, você queria nos conhecer, ele estendeu a mão para cumprimentar e se apresentar. Você fala a nossa língua, Harvey exalou aliviado. Sim, ele sorriu com seus 32 dentes. Vamos sair ou você vem para minha casa? Perguntou o proprietário. Sim, para o restaurante, meu pai já está lá, esperando por nós, disse ele. Ele falava tão rápido que, mesmo em russo, Harvey mal conseguia entendê-lo. Já estou descendo, ele prometeu. Quando a porta se fechou, Harvey começou a andar de um lado para o outro na sala, sem saber por que estava tão agitado.
No final, ele não fez nada, penteou o cabelo e saiu para o corredor. Um homem estava andando pelo corredor, com as mãos e os pés trêmulos. Saudações, ele se aproximou da mesa onde Klaus e outro homem estavam sentados. Ivo, o homem se levantou e apertou sua mão. Feliz por conhecê-lo, ele olhou para ele. Sabe, isso pode parecer engraçado, mas meu pai não queria vir aqui, ele tinha medo, disse Klaus, ainda sentado com um sorriso tenso. É assim que as coisas são agora. Harvey estava fora de si. Eles começaram a conversar, Klaus atuando como tradutor. Eu sabia que você existia há muito tempo, admitiu Harvey. Sim, meu pai também diz isso, Klaus assentiu. Tantos anos perdidos, disse o homem com amargura. Papai não acreditou no começo, mas quando Betty escreveu várias cartas, ele decidiu que não poderia escrever a mesma coisa em cada uma delas. O filho olhou para o pai. Exatamente, ele tomou um gole da água de Harvey. Ivo quer se reunir com Batey, disse o filho calmamente. Está bem, mas temos que ir, acrescentou ele, gesticulando porque achava que não estava sendo compreendido. Se já estamos aqui, estamos prontos para qualquer coisa, Klaus traduziu as palavras do homem novamente. Quando vamos embora? Harvey imaginou como sua mãe ficaria feliz ao ver o homem depois de tantos anos. Amanhã, o hóspede da capital chamou o garçom. Eles pediram algo para comer e conversaram bastante. Depois, Ivo foi para seu quarto, e Klaus e Harvey, para o deles. Nossos pais se divertiram muito, disse o amigo estrangeiro, e talvez um irmão, no caminho. Sim, há quanto tempo vocês se conhecem? Harvey estava curioso. Não, depois que sua carta chegou, ela foi para o antigo endereço do meu pai, mas eles nos localizaram, por isso demorou tanto para receber uma resposta, explicou Klaus. Agora eu entendo, eles entraram na sala. Os homens conversaram por um longo tempo sobre quem morava onde e como. Descobriu-se que a mãe de Klaus havia falecido há vários anos devido a uma doença. Ele tem mais 2 irmãs e um irmão, sobrinhas e sobrinhos, uma grande família. E se tudo der certo, certamente esperaremos a visita de todos vocês. O homem sorriu de felicidade. Quando já era tarde, os homens se separaram. De manhã, pegaram o avião novamente e foram visitar Betty em um vilarejo distante. Preocupado? Harvey se inclinou para Ivo. Não, respondeu ele de forma brusca. Não dê ouvidos a ele, ele só está preocupado, explicou o filho. Bem, eu também tenho medo de voar, Harvey concordou com ele. Não é por isso que ele tem medo, é porque vai se encontrar com alguém que ele conheceu nos piores anos de sua vida, disse Klaus calmamente. Eles haviam aterrissado, agora era hora de uma viagem de ônibus. Mas isso não assustou ninguém, os convidados olhavam em volta com admiração, estavam interessados em tudo. É isso aí, só faltam alguns quilômetros e estaremos na casa da minha mãe. O homem não conseguia falar de tanta empolgação. Eles chegaram e caminharam por um tempo. Quando se aproximaram da casa, Harvey estava à frente deles e levou o dedo aos lábios. Mamãe, tenho uma surpresa para você. Ele entrou na casa, a mulher estava sentada com um vizinho, como de costume. O que foi? Ela se levantou. Venha, ela chamou o filho. Eles saíram para a varanda, ela o reconheceu com um olhar e chorou. Betty, disse Ivo. Querido, onde você esteve todos esses anos? Ela o abraçou. Em seguida, entraram na casa, a mesa foi posta imediatamente, tudo o que Betty conseguiu encontrar estava aqui hoje. O vizinho ficou imaginando que tipo de convidados eles teriam. Meu pai lhe deve a vida, ele teria morrido naquela aldeia se não fosse por você, traduziu Klaus. Já se passaram anos, ele enxugou as lágrimas. Não importava o que acontecesse, eles não entendiam por que ele não conseguia aceitar o fato de ter sido salvo. Agora estavam todos sentados à mesma mesa, conversando. Betty olhou para seu filho e sorriu, ela nunca pensou que essas pessoas se encontrariam. Vamos dar uma volta, Ivo estendeu a mão para Betty. Ah, não vamos sair agora, ela riu. Vamos, vocês têm muito o que conversar, ela empurrou o filho em direção à saída. O que eu entendi? A mulher riu. Você entendeu antes e vai entender agora, Harvey riu. Elas saíram e os homens ficaram sozinhos, como haviam ficado na noite anterior.
Agora você vem nos visitar, disse Klaus. Não me importo, mas o que é preciso para isso? O homem hesitou. Não se preocupe, apenas a papelada, nós faremos o resto, prometeu o irmão. Bem, é improvável que apenas a mãe voe. O filho olhou pela janela e viu a mãe e Ivo de pé, apenas olhando um para o outro. Conheça os parentes, e depois, pode ficar tranquilo, a qualquer momento é só escrever, que faremos a ligação imediatamente, algo que ele escreveu em um pedaço de papel aqui, na casa de Betty. Eles conversaram por mais um dia e depois foram todos juntos para o aeroporto. Harvey se despediu dos parentes e ele mesmo foi para casa. Ó, esposa, o que posso lhe dizer agora? Ele entrou no apartamento. Ela o estava esperando impacientemente. O marido se sentou à mesa, com tantas emoções que não conseguia conter todas elas. Harvey contava e contava, e Ariana apenas se maravilhava com tudo aquilo. E agora eles estão nos convidando para ir à casa deles, disse o homem por fim. Nós vamos? Ela esperou pela resposta dele. Claro, mas não agora, um pouco mais tarde, ele a interrompeu. Ariana não entendeu. Ariana não entendia. Por que temos que tirar férias e esperar pelo verão? Disse Harvey. Tudo bem, Ariana acenou com a mão, ela estava disposta a esperar. Seu marido a advertiu para não contar nada a ninguém, pois ela não queria que ninguém descobrisse e julgasse sua família. O tempo passou e Harvey não conseguiu visitar seus parentes. Por que está fazendo rodeios? Já se passaram 2 anos desde que nos conhecemos. Sinceramente, não sei, ele levantou as mãos. É isso, escreva uma solicitação de férias no trabalho e vamos embora. Ariana nunca tinha ido para o exterior antes, ela estava ansiosa. Mickey tinha 10 anos de idade quando seus pais finalmente fizeram as malas. Eles decidiram que o menino ainda teria tempo para ir, então o levaram para a casa da avó. Vocês têm certeza de que já decidiram? Perguntou Betty. Claro, recebemos a ligação, sorriu Ariana. Então tenham um bom voo. Ela abraçou primeiro a nora e depois o filho. E eles partiram. Foi interessante, hipnotizante. Quando eles estavam na Alemanha, Ariana não se cansava, não era assim. Eu gostaria de poder me mudar para cá para viver, disse ela sonhadora. Que problema, seus parentes não conseguiam entender. Está resolvido, agora voltaremos, procuraremos Belry, se possível, viremos para cá, disse a mulher. Harvey pensou por que ele havia adiado por tantos anos o encontro com essa conhecida, agora todos os seus sonhos teriam sido realizados há muito tempo. Então, eles caminharam pelas belas ruas da pequena cidade, indo para casa, onde tudo também era belo. Não acredito que vou ter que voar daqui, disse Ariana. Nós voltaremos com certeza. Klaus e Harvey apertaram as mãos. Com relutância, eles embarcaram no avião, uma força os puxando para trás. Adeus, Ariana sussurrou enquanto olhava pela janela. Mas o encontro não era para ser. Quando o avião ganhou altitude, algo aconteceu com o motor, um grande acidente aéreo. Betty e seu neto estavam assando tortas. Em determinado momento, seu coração deu uma dor tão forte que ela até se sentou em uma cadeira. Vovó, o que está acontecendo? Mickey se aproximou dela. Está tudo bem, querido, ela olhou para o menino. E então eles receberam a terrível notícia. Não pode ser, a mulher não conseguia acreditar, ela percebeu que Mickey tinha ficado órfão. Isso acontece, ela balançou a cabeça, uma especialista em alguns serviços. A vida feliz e despreocupada do garoto terminou ali. 3 anos depois, sua avó se sentiu mal, chamou uma ambulância e, enquanto o carro estava a caminho, ligou para o neto. Lá, ela lhe entregou um envelope em sua mão. O que é isso? Ele não entendeu. É o endereço de seu avô na Alemanha. Se for muito grave, escreva para lá e tudo ficará bem, disse a ele. Mickey pegou o envelope, mas achou que sua avó estava delirando porque estava doente. Então ela não voltou, e algumas pessoas estranhas vieram buscar Mickey e o levaram para um orfanato. Não se podia esperar nada de bom dessa instituição. O mais importante é que o garoto ganhou um melhor amigo lá, com quem se tornou amigo por muito tempo, pode-se dizer, até sua morte. Nani, eles já estavam trabalhando juntos, e Mickey se aproximou dele. O que você quer? Ele estava de mau humor, como sempre.
Posso usar seus serviços? Perguntou ele. Claro, sorriu o amigo. Não sei se é verdade ou não, mas se algo acontecer comigo, você pode dar este envelope para minha esposa? Ele lhe entregou um envelope velho. Claro, o que tem dentro? 1 milhão. Nani sorriu novamente. Não sei, talvez mais, deu de ombros Mickey. Já haviam se passado 6 meses desde o acidente do homem. E agora aquele envelope estava nas mãos de Maddy, que não entendia nada. O que é isso? Perguntou Catherine quando viu o velho envelope amarelo. Não sei, a mulher deu de ombros, curiosa. Você e papai não escondiam nada um do outro, por que ele não contou? A menina não entendeu. É melhor vermos, assim todas as perguntas desaparecerão imediatamente, ofereceu Maddy. Bem, elas se aproximaram da mesa e abriram o que tinham acabado de receber. Veja, há algo escrito aqui, Catherine mostrou à sua mãe. Sim, ela começou a ler a história primeiro e, quando chegou ao final, chorou algumas vezes. Vamos escrever, ela olhou para a mãe. Você acha que é conveniente? Maddy hesitou. E qual é o problema? Diz aqui, se algo ruim acontecer, então certifique-se de escrever, a menina mostrou a ela. Então, há quantos anos atrás, a mulher girou o envelope em suas mãos. E daí? Isso vai nos prejudicar se fizermos isso? Sua filha não entendeu. Ok, decidiremos amanhã. Ela colocou tudo de volta em seu lugar e continuou com suas tarefas habituais. À tarde, Maddy recebeu uma ligação de Nathalie, uma amiga que sempre a apoiou em tudo. Oi, você pode vir aqui? Ela perguntou. É claro que, ultimamente, Nathalie estava completamente preocupada com o que estava acontecendo na família de Maddy. Elas se encontraram naquela tarde e sua amiga lhe mostrou a casa e lhe contou tudo o que estava acontecendo. E você ainda está pensando, certo? Catherine disse, escreva e pronto. Não, então não, ela olhou para Maddy com os olhos arregalados. Tudo bem, decidiu a mulher. À noite, quando Nathalie foi embora e Catherine foi para a cama, ela escreveu uma carta dizendo que Mickey havia morrido e tudo mais. No dia seguinte, ela enviou, embora fosse engraçado, quase ninguém mais escrevia cartas como aquela. A resposta chegou 6 meses depois. Mamãe, temos uma carta. Catherine entrou na casa. Maddy pegou o envelope, desdobrou-o, dizia que eles estavam sendo esperados e o endereço para onde deveriam voar. De jeito nenhum, Maddy se lembrou das palavras da mulher no parque, que ela deveria falar com o pai e que tudo seria resolvido em pouco tempo. Era assustador, mas não havia nada a perder. A mulher colocou as crianças na mala, os documentos estavam prontos e agora eles estavam a caminho de um país distante e desconhecido. No aeroporto, um estranho estava esperando por eles, um homem mais velho. Guten Tag, Maddy havia aprendido de propósito. Olá, eu sou Klaus, disse ele. Ah, você fala russo, ela ficou surpresa. Vamos, ele a levou para casa. A esposa de Klaus estava lá, assim como seus filhos, e Maddy percebeu, netos. Estou um pouco desconfortável, disse a mulher quando assentaram à mesa. Não tem problema, se não fosse por sua avó, nenhum de nós estaria aqui, disse Klaus com um sorriso. Eles começaram a relembrar aquela história novamente, mostrando fotos do meu avô e do meu pai. Uau, eu não sabia disso, disse Maddy. Sua família é tão pouco comunicativa, primeiro o filho levou anos para nos escrever e depois o neto, sorriu o homem. Não pode haver perguntas para mim, só fiquei sabendo depois que meu marido morreu, suspirou Maddy. Não, não vamos lhe contar nada, gostaríamos de ver todos eles, só vimos o Mickey na foto, e mesmo assim, pequenininho, disse o dono da casa. As crianças estão muito felizes aqui, a mãe delas não as vê desde que entraram na casa. Não se preocupe, elas estão sendo bem cuidadas, disse Klaus. Ofereceram a Maddy que ficasse aqui, mas ela precisava encontrar um emprego e, é claro, aprender o idioma. A mulher disse que tentaria e que tudo seria resolvido rapidamente, mas ela sabia que daria o melhor de si e tudo ficaria bem. Um dia, ela estava caminhando no parque, que ficava no quintal de sua casa, e um homem se aproximou dela. Olá, disse ele com sotaque. Guten Tag, disse ela, uma palavra que ela conhecia há muito tempo. Bruno, ele estendeu a mão.
Maddie, ela acenou com a cabeça, pensando que a família tinha convidados. Ah, você conhece meu filho, disse Klaus para a mulher. Uau, ela riu. Daquele momento em diante, o homem nunca mais saiu do lado dela. Ele a convidou para passear, levou-a a lugares diferentes. E então ele a convidou para sair. Como isso era possível? Ela não entendia. Seus filhos são nossos parentes, mas você não é, disse ele, sorrindo. Bem, sim, ela se esforçou. Depois de um encontro, houve um segundo, e depois outro e mais outro. Você quer se casar comigo? Bruno lhe entregou o anel uma noite. Jesus, Maddie apertou suas bochechas, que ardiam. A pobre viúva não tinha ideia de que sua vida mudaria tão drasticamente. Ontem mesmo ela estava mendigando. E agora ela está em outro país e eles estão lhe fazendo uma oferta. Aceite-a, Klaus assentiu. Sim, disse ele, mas e quanto aos meus filhos? Seus filhos serão meus, porque eles carregam nosso sangue, ele tinha certeza. Que homem você é? Ele abraçou o homem. À noite, toda a família comemorou o evento. O casamento estava próximo, todos estavam muito felizes, especialmente a noiva e o noivo. Quem poderia imaginar que o segredo que estava na família de seu falecido marido Belry teria esse resultado, disse ela ao marido mais de uma vez depois. Eu amo você, ele respondeu. Mamãe, e você não queria escrever uma carta, disse Catherine, que também gostava de tudo aqui. Obrigada, querido, ela deu um tapinha na cabeça dele. Bruno e Maddie se mudaram para uma casa separada, agora tinham um lar compartilhado. A mulher preparava pratos desconhecidos para o homem, mas ele gostava tanto que não podia recusá-los. Você vai me dar outro filho? Ela continuava perguntando. Sim, agora Maddie não duvidava mais de nada, como antes. Sou o homem mais feliz do mundo. Ele gritava então. E, de fato, foi apenas alguns meses após o casamento que Maddie lhe anunciou que eles estavam prestes a ter um menino. Agora ele se lembrava de suas gestações anteriores e achava que isso era realmente uma felicidade. Ela já havia pensado diferente antes. Como você está se sentindo? Perguntava-lhe o marido 100 vezes por dia, pois estava muito preocupado. Catherine, que já estava bem crescida, também estava feliz por sua mãe, e os mais jovens também tocaram sua barriga e sorriram. Então, quem você acha que vamos ter? Toda a família estava reunida novamente. Maddie adorou, eles estavam sozinhos antes, e agora havia tantas pessoas. Um menino, Bruno gritou primeiro. Por que não uma menina? Perguntou Catherine, ela não se importaria de ter outra menina. Logo descobriremos, Klaus os tranquilizou, e eles começaram a jantar. Maddie já conhecia seu corpo, então pediu para ser levada ao hospital um pouco mais cedo. Todos ficaram surpresos, mas concordaram. Agora ela estava deitada na clínica e imaginava o que aconteceria. Como sempre, foi muito doloroso, mas os médicos locais lhe deram algum tipo de injeção, um pouco aliviada. Maddie ficou feliz com isso. Nasceu um bebê robusto. A mulher não quis lhe dar um nome. Porque achava que a família poderia ter suas próprias tradições. Eu não dei nome a ele, disse ela aos muitos parentes quando eles vieram visitá-la. Ele se chamará Mickey, disse-lhe o marido. O que está fazendo? Ela ficou atônita. Dê-nos um pedaço do meu irmão, disse o homem. Ok, então me prometa que quando Belry fizer 2 ou 3 anos, nós voaremos para os túmulos de todos, ela lhe pediu. Eu prometo, ele a amava muito. Quando a família voltou para casa, todos os dias eram visitados por tias, tios, avós e avós. Todos traziam presentes e queriam ficar com eles. Por que eu não tive tudo isso antes? Maddie ria com frequência. Agora que todos estavam envolvidos, ela não precisava fazer nada. Todos sabiam o que, quando e a que horas. É realmente assim? Ela perguntou ao marido e, naquele momento, lembrou-se de ter feito a mesma pergunta a Mickey, só que em uma ocasião diferente. Sim, ela amava Bruno, mas havia mais respeito em sua família do que sentimentos reverentes entre ela e Mickey. Você está pronta para viajar? Perguntou-lhe seu marido 2 anos após o nascimento de Mickey.
É claro que ela o admirava, um homem que, se fizesse uma promessa, certamente a cumpriria. Você me levará com você? Quero visitar o túmulo do meu irmão, perguntou Klaus. A família riu e mais alguns parentes se juntaram a eles. Quando estavam no aeroporto, parecia que era só a família dele. Catherine e as crianças estavam correndo pelas pequenas saídas, Mickey estava chorando nos braços da mãe, ele estava assustado com tudo aquilo. Finalmente, todos entraram no avião e voaram para longe. Maddie olhou pela janela, ela sabia que seriam apenas alguns dias e eles estariam de volta aqui. Bem, olá, pátria, ela saiu do avião. Beije a pista, disse sua filha. Bem, se for preciso, eu o beijarei, respondeu a mãe, sorrindo. Primeiro eles dirigiram até a vila onde estava o túmulo da vovó Betty, de seu filho Harvey e de sua esposa Ariana. Olá, irmão, disse Klaus, e deixou as flores. Sim, Betty fez uma bagunça, disse Maddie. Em seguida, foram para o vilarejo onde Mickey e Maddie moravam, e lá foram ao túmulo dele para visitá-lo. Oi, querido, disse Maddie, olhando para a foto. Somos um pouco parecidos, disse Bruno a ela. Talvez eu tenha escolhido você por algum motivo, ela se virou para ele e sorriu. Olhe, irmão, agora temos um pedaço de você, ele a levou para o túmulo. Já chega, Maddie não conseguiu conter as lágrimas. Ela pediu a todos que saíssem e a deixassem falar a sós com o ex-marido. Espero que não me leve a mal por estar com o Bruno neste momento. Ele é um homem muito bom e nos apoia a todos. Acho que você está feliz por ter feito isso, lamentou Maddie ao lado do túmulo. Para onde estamos indo agora? Todos perguntaram à mulher. Agora vamos ao templo onde acredito que você me ouviu e me ajudou, ela disse o endereço e todos foram para lá. Uau, é lindo, disseram os parentes ao saírem do carro. Sim, e lá estava eu, então me trouxeram seu envelope, ela confessou. Todos se cruzaram em frente à entrada, entraram e compraram velas. Maddie foi direto para o padre. Olá, o senhor se lembra de mim? Ela se aproximou do homem. Claro, como eu poderia não me lembrar, você não estava vindo naquela época, ele sorriu por entre a barba. Houve tantas mudanças em minha vida que é impossível acreditar nelas, e como posso não acreditar em milagres? Ele chorou novamente. Não faça isso, ele cruzou o caminho, deu meia volta e saiu. A família ficou aqui por alguns dias e depois teve que voltar de avião. E agora Maddie não sabia quando voltaria para sua terra natal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.